Você já notou que a Bíblia às vezes fala sobre o pecado no singular e pecados no plural? Você saberia diferenciar isto? Saberia o porquê a Bíblia expressa assim? Podemos facilmente dizer que a diferença entre pecado no singular e pecados no plural é que pecado é singular e pecado é plural. Entretanto, precisamos distinguir claramente entre pecado e pecados, como está registrado na Bíblia. Se você não consegue diferenciar os dois, será impossível ter clareza da sua salvação. Se uma pessoa tem clareza da diferença entre pecado e pecados, mesmo que seja salvo, sua salvação provavelmente é uma salvação obscura. O que é pecado de acordo com a Bíblia? E que são pecados? Permita-me dar uma breve definição primeiro. Pecado refere-se àquele poder dentro de nós que nos motiva a cometer atos pecaminosos. Pecados, por outro lado, refere-se aos atos pecaminosos individuais específicos que cometemos exteriormente. O que é pecado? Não gosto de utilizar termos tais como o pecado original, a raiz do pecado, a fonte do pecado ou similares. Estes termos são criados por teólogos e são desnecessários para nós agora. Seremos simples e consideraremos essa questão a partir da nossa experiência. Sabemos que há algo dentro de nós que nos motiva e nos obriga a ter certas inclinações espontâneas e que nos induz para o caminho da concupiscência e da paixão. De acordo com a Bíblia, esse algo é o pecado. Leia Romanos capítulo 7, versículo 8, versículo 16 e 17 também. Todavia, não há somente o pecado interior que nos obriga e induz, há também os outros, os atos pecaminosos individuais, os pecados, os quais são cometidos exteriormente. Na Bíblia, os pecados estão relacionados com a nossa conduta, enquanto que o pecado está relacionado com a nossa vida natural. Pecados são os cometidos pelas mãos, pelos pés, pelo coração e mesmo por todo o corpo. Paulo refere-se a isto ao falar dos feitos do corpo em Romanos capítulo 8, versículo 13. Então, o que é o pecado? O pecado é uma lei que controla nossos membros. Romanos capítulo 7, versículo 23. Existe algo dentro de nós que nos leva a pecar, a cometer o mal, e esse algo é descrito na Bíblia como o pecado. Se conseguirmos fazer uma distinção clara entre pecado e pecados, há uma parte nas Escrituras que precisamos considerar. São os primeiros 8 capítulos do livro de Romanos. Esses 8 capítulos mostram-nos o significado pleno do pecado. Nesses 8 capítulos, encontramos uma característica notável do capítulo 1, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 5, versículo 11, somente a palavra pecados no plural é mencionada. A palavra pecado no singular jamais é mencionada. Mas do capítulo 5, versículo 12 até o final do capítulo 8, o que encontramos é pecado, não pecados. Do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 11, Romanos mostra-nos que o homem tem cometido pecados diante de Deus. Do capítulo 5 de Romanos, do versículo 12, capítulo 5, versículo 12 em diante, Romanos mostra-nos que tipo de pessoa o homem é diante de Deus, um pecador. Pecado refere-se à vida que possuímos. Antes de Romanos capítulo 5, versículo 12, nenhuma menção há de mortos sendo vivificados, pois o problema ali não é que alguém precisa ser vivificado, e sim que os pecados individuais que alguém cometeu precisam ser perdoados. De Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, temos a segunda seção. Aqui vemos algo forte e poderoso dentro de nós, como uma lei em nossos membros, que é o pecado, que nos induz e obriga a cometer os pecados, os atos pecaminosos. Por isto,
existe a necessidade de sermos libertados. Os pecados têm a ver com a nossa conduta. E para isso, a Bíblia mostra-nos que precisamos de perdão. Note o que a Bíblia diz. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Essas são as palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 26, versículo 28. Note o que o apóstolo Pedro também diz em Atos capítulo 2. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro também diz em Atos capítulo 10, a Cristo dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 43. Porém, o pecado é o que nos incita, induz-nos a cometer os atos pecaminosos. Por isso, a Bíblia mostra-nos que precisamos de libertação. Note o que a Bíblia diz em relação a isto. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 18 e o 22. Às vezes encontramos crentes falando sobre o perdão do pecado. Pode estar correto quando está relacionado a um pecado específico, mas podemos perguntar onde na Bíblia se diz perdão do pecado. Falando da natureza. Em toda a Bíblia, em nenhum lugar são mencionadas as palavras o perdão do pecado. Em vez disto, a Bíblia sempre fala de perdão de pecados. Os pecados é que são perdoados, não o pecado. Leia a sua Bíblia e creio que você poderá ver que os pecados é que são perdoados, não o pecado. Os pecados são exteriores a nós, eis porque precisamos ser perdoados. Contudo, algo mais está dentro de nós, algo forte e poderoso que nos leva a cometer pecados. Por isso precisamos não só de perdão dos pecados, mas de libertação do pecado. Precisamos ser libertados. Tão logo estejamos mais sobre seu poder, sobre o poder do pecado, e nada tenhamos a ver com ele, estaremos em paz. A solução para os pecados vem do perdão. Entretanto, a solução para o pecado, a natureza, vem quando não estivermos mais debaixo do seu poder e não tivermos mais nada a ver com ele. Os pecados estão relacionados com as nossas ações e são cometidos um por um. Eis porque precisamos ser perdoados. O pecado, porém, está dentro de nós e precisamos ser libertados dele. Portanto, a Bíblia nunca diz perdão do pecado, mas perdão dos pecados. Tampouco a Bíblia fala sobre ser libertos dos pecados. Posso assegurar-lhes que a Bíblia nunca diz isto. Pelo contrário, a Bíblia diz que somos libertados do pecado, em vez de ser libertados dos pecados. A única coisa da qual precisamos escapar e ser libertados é daquilo que nos incita e nos induz a cometer pecados. Essa distinção é feita de modo bastante claro na Bíblia. Posso comparar os dois desta forma. De acordo com a Bíblia, o pecado está na carne, enquanto os pecados estão na nossa conduta. O pecado, a natureza, está na carne. Os pecados estão na nossa conduta. O pecado é um princípio dentro de nós. É um princípio da vida que temos. Os pecados são atos cometidos por nós. São atos em nosso viver. O pecado é uma lei nos membros.
Os pecados são transgressões que cometemos, são atividades e atos reais. O pecado, a natureza, está relacionado com o nosso ser. Os pecados estão relacionados com o nosso agir. O pecado é o que somos. Pecados é o que fazemos. O pecado está na esfera da nossa vida. Os pecados estão na esfera da nossa consciência. O pecado está relacionado com o poder da vida que possuímos. Os pecados estão relacionados com o poder da consciência. Uma pessoa é governada pelo pecado em sua vida natural, mas ela é condenada em sua consciência pelos pecados cometidos exteriormente. Pecado é algo considerado como um todo. Pecados são coisas consideradas caso a caso. Por isso que a Bíblia descreve, dá nome aos pecados. Adultério, fornicação, roubo, mentira, e etc. O pecado está no exterior do homem. Melhor dizendo, o pecado está no interior do homem. Os pecados estão diante de Deus. O pecado requer, ou seja, o pecado, a natureza requer que sejamos libertados. Os pecados requerem que sejamos perdoados. Pecado diz respeito à santificação. Pecados se relacionam com a justificação. Pecado é uma questão de vencer. Pecados é uma questão de ter paz no coração. O pecado está na natureza humana, na natureza do homem. Os pecados estão nos hábitos do homem. Espero que não tenha cansado ouvindo tudo isto. Figurativamente falando, o pecado é como uma árvore e os pecados são como o fruto da árvore. Podemos tornar esta questão clara com uma simples ilustração. Ao pregar o Evangelho, frequentemente comparamos o pecador a um devedor. Todos sabemos que ser devedor não é algo agradável. Contudo, devemos lembrar que uma coisa é alguém ter dívidas e outra coisa é ter disposição para contrair dívidas. Uma pessoa que toma empréstimos seguidas vezes não se importa tanto com o fato de usar dinheiro alheio. A Bíblia diz que os cristãos não devem ser devedores, Romanos capítulo 13, versículo 8. Eles não deveriam tomar emprestado dos outros. Uma pessoa com tendência a tomar emprestado pode pedir 200 ou 300 dólares de alguém hoje e depois 2 ou 3 mil dólares de outro amanhã, e mesmo que seja incapaz de pagar suas dívidas as suas dívidas, e seus parentes ou amigos tenham de pagá-lo por ele, após uns poucos dias, ele começará a pensar em pedir emprestado novamente, depois que seus amigos pagaram para ele. Isso mostra que tomar emprestado é uma coisa, mas ter tendência para o empréstimo é outra. Os pecados descritos pela Bíblia são como os débitos exteriores, enquanto pecado é como o hábito e a disposição interior. É como a mente que tem a inclinação de tomar emprestado facilmente. Uma pessoa com tal mente não irá parar de tomar emprestado simplesmente porque alguém pagou seus débitos. Pelo contrário, ela pode até mesmo tomar emprestado ainda mais, porque os outros agora estão pagando suas dívidas. Essa é a razão de Deus não tratar apenas com o registro dos pecados diante dele e na consciência do pecador, mas também com a inclinação para o pecado. Podemos ver a importância de lidar com os pecados, mas é igualmente importante lidar com o pecado à natureza. Somente ao vermos ambos os aspectos é que o nosso entendimento sobre nossa salvação será completo. Para você ser salvo das consequências eternas dos seus pecados e ter a certeza de que está indo para o céu,
Não precisa entender esses assuntos profundamente e saber explicá-los, pois poderá ser que para você não haja mais tempo para isto, e o tempo da sua partida pode ser hoje. A salvação de Deus é recebida pela fé de um pecador arrependido, pois a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você pode ser salvo crendo no Senhor Jesus Cristo, o recebendo como seu Salvador. Essas palavras estão em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A história do carcereiro em Atos 16, aquele carcereiro que fez uma pergunta em meio à sua aflição, perguntou para Paulo e Silas o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. A resposta simples, objetiva foi que ele deveria depositar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não existe outro meio do pecador começar o caminho para o céu. Em outro vídeo, vamos desenvolver mais este assunto sobre o perdão dos pecados e a libertação do pecado. Depois deste pecador perdoado por Cristo, agora salvo, ele já tem e tem em Cristo a libertação